Deixa eu te falar uma coisa, explicar uma polêmica que está acontecendo aí na campanha eleitoral de São Paulo, mais uma vez, envolvendo o candidato Pablo Marçal. Antes, deixa eu dar um relato pessoal para vocês. Eu morei durante cerca de 30, 30 anos em condições precárias. Eu morei em favela, eu morei em barraco. E sabe qual era o grande sonho, assim como de milhões de brasileiros que estão nessa situação até hoje? E, com certeza, na cidade de São Paulo, são milhões de pessoas com déficit habitacional, é ter a sua casa própria, é ter o seu cantinho para chamar de seu. E aí chega um candidato que diz para você que vai acabar com as favelas de São Paulo, que as favelas de São Paulo são verdadeiros campos de concentração, como ele já disse várias vezes, porque ele tem experiência disso. Ele já fez em Angola, na África, ele já fez uma cidade com 350 casas, dando condições dignas às pessoas de baixa renda lá de Angola. E isso se tornou uma promessa que atraiu muita gente para a campanha dele. Então, quando esse candidato é desmascarado, como foi o Pablo Marçal nessa matéria do Intercept Brasil, ele não está fazendo mal só para as pessoas que acreditaram nele. Ele está roubando o sonho de milhões de pessoas, porque o grande sonho dessas pessoas é ter um cantinho para chamar de seu. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo do Intercept, que é um dos maiores órgãos investigativos da imprensa mundial, para você ter certeza de como o Pablo Marçal roubou o sonho de milhares de angolanos e agora está fazendo o mesmo na cidade de São Paulo. O Intercept Brasil foi até o povoado de Kamizungu, em Angola, conhecer a cidade com 300 casas que o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, diz ter construído por lá. Sabe quantas das 300 casas a gente de fato encontrou em Kamizungu? 30. Mas então, para onde foram os pelo menos 4,5 milhões de reais em doações arrecadadas por Pablo Marçal para o povoado africano? Foi o que a gente tentou descobrir. Eu sou o Paulo Motorim, repórter do Intercept Brasil, e em parceria com o jornalista angolano Cláudio Silva, eu descobri a verdadeira história de Kamizungu. A gente pode garantir, a tal revolução que Marçal fez na África é muito diferente do que ele diz. E eu vou te explicar por quê. Durante os últimos 5 anos, Marçal fez campanhas de arrecadação de doações para Kamizungu. Ele não quis nos dizer no total quanto dinheiro arrecadou. O que a gente descobriu, somente em 2 leilões, ele arrecadou 4,5 milhões de reais para construir essas casas. Só com isso, já poderia ter construído, no mínimo, 90 casas sustentáveis, já que o valor por casa, segundo ele mesmo, é de 50 mil reais. Em 2020, o Pablo Marçal prometeu terminar as casas naquele ano. Nós vamos terminar essa obra esse ano. Quase 5 anos depois, só 30 estão de pé. Para você entender, aqui está o que ele prometeu. Aqui, o que ele poderia ter construído com o valor mínimo que a gente sabe que ele já arrecadou para construir essas casas. E aqui, o que ele de fato construiu. Apesar de menos de 10% da promessa cumprida, olha o que o Marçal tem dito sobre o assunto. Nós estamos indo para a reta final de conseguir construir essas 350 casas. Quer saber o que é ainda pior? A promessa não cumprida de Pablo Marçal atraiu mais famílias para Kamizungu, agravando a situação por lá. O caos gerado pela falta de estrutura e a disputa por recursos locais está piorando. O fato é que Kamizungu tem mais de 300 famílias vivendo em condições precárias, em casas de lata, sem saneamento, sem acesso adequado à água e enfrentando a fome. As benfeitorias que a gente encontrou ali são resultado de um projeto missionário do pastor Itamar Vieira e de sua mulher, Fabiana Vieira, que chegaram em Kamizungu em 2018. Para captar doações, fundaram o Instituto Atos. Embora apresentado como uma ação social, o projeto, na prática, funciona como uma evangelização de comunidades rurais. Itamar Vieira é apóstolo da Igreja Diante do Trono, em Angola, ligada à Igreja Lagoinha, do Brasil. E a escola de Kamizungu, mantida pela ONG de Itamar, adota uma linha pedagógica bíblica. A gente descobriu ainda que algumas das poucas melhorias, como a construção de poços, longe de ser o único doador de Kamizungu. Além dele,
mantida pela ONG de Itamar, adota uma linha pedagógica bíblica. A gente descobriu ainda que algumas das poucas melhorias, como a construção de poços, vieram de outras iniciativas e países, sem qualquer envolvimento do Pablo Marçal. E o Marçal está muito longe de ser o único doador de camisum. Além dele, a Ana Paula Valadão, da família da Igreja Lagoinha, e o jogador de futebol Felipe Anderson já fizeram grandes doações para o povoado. Mas então, onde foram parar os milhões arrecadados por Marçal? Eu também não sei. Mas fui então atrás dos responsáveis pelos CNPJs que receberam parte das doações. São duas ONGs em Prata, uma cidade remota na Paraíba, com 4.000 habitantes. Um dos CNPJs divulgado pelo Pablo Marçal é da própria Atos, cuja sede em Prata não foi explicada, e indica como presidente e diretora duas mulheres que nem sequer aparecem no site da ONG. O outro CNPJ, divulgado pelo ex-coach, pertence ao Centro Vida Nordeste, uma organização que não atua em Angola. A gente tentou contato com todos os envolvidos, mas não tivemos as respostas. Bem, enquanto você assiste esse vídeo, Pablo Marçal sobe nas pesquisas. Apoie o Intercept Brasil e ajuda a gente a fazer a diferença nessa eleição. Vamos